Apenas para trazer uma informação ao debate de hoje, a primeira emenda à lei de zoneamento foi protocolada com a autoria minha e de diversos vereadores dessa casa, ou seja, a unanimidade dos vereadores entendem que para trazer segurança jurídica e tranquilidade neste momento, todos os projetos que estão em andamento devem ter o seu direito garantido. É o Roxo que está falando. Bom dia. Oi, Roxo, bom dia. A questão também não é apenas os que estão protocolados, porque enquanto a lei estiver vigente, os novos que serão protocolados também, que têm certidão de diretrizes, eles também têm o mesmo direito, né? Roxo, a nossa emenda deixa bem claro que até a promulgação da nova lei, ou seja, enquanto não há publicação da nova lei, não há que se falar na nova lei. A lei vigente, ela tem que servir da garantia a todos os projetos que estão em andamento no município, os que já estão em andamento e os que serão protocolados ou seja, com data anterior à publicação da nova lei. Até porque, né, vereador, você como advogado sabe que essa questão da lei retroagir para trazer malefícios, ela não é possível, né? De certa forma, se ela traz restrições, ela não pode fazer isso enquanto ela não estiver em vigência, né, Lincoln? Nós entendemos que só é lei, provavelmente dito, quando há publicação da lei. Antes da publicação, não há de se falar em lei. Sem dúvida. Existe um estudo, existe uma tendência, até entendo o planejamento preocupado com a cidade como um todo. Eu acho que a lei de 97 ela abriu demais, a lei era no intuito de fomentar o crescimento da cidade. Hoje, logicamente, temos que organizar esse crescimento da cidade e ressaltando, tanto as questões ambientais, o direito do cidadão, passando também pela construção civil, que é o carro-chefe de crescimento da cidade, que merece ser avaliado também, tratado com respeito e com carinho, mas coube a mim esse processo de mediação desse debate. Entendo que de uma forma bem democrática estou tentando conduzi-lo da forma que realmente garanta a participação de todos. E nesse intuito, viu, Lincoln, o motivo da minha ligação em especial é convidar a população. Hoje, às 14 horas, pretendemos fazer a última reunião para ouvir as sugestões das demandas da sociedade. Hoje, às 14 horas, fizemos uma na semana passada. Na Câmara Municipal, vereador, é isso? Isso, na Câmara Municipal, na Sala Pedro Bala, a partir das 14 horas, com a presença de todos os vereadores. Você tem participado dos debates, sabe que nós estamos de portas abertas ouvindo todas as demandas da sociedade. Hoje faremos um pouquinho diferente. Semana passada abrimos as portas para que todos pudessem entrar e participar ao mesmo tempo. Hoje nós vamos dividir por segmentos, porque semana passada houve alguns desentendimentos durante a reunião. É muito deselegante para mim ter que chamar a atenção deste ou daquele para garantir o direito democrático. Esse debate acalorado é assim mesmo, né, vereador? É assim mesmo. Mas o Lincoln, é muito ruim para mim ter que chamar a atenção de alguém, ou de qualquer que seja, até de vereador, pedindo que respeite a opinião divergente. Então, hoje, nós iremos fazer de forma diferente, estamos recebendo por segmentos, com prazo, com tempo estabelecido para cada segmento. O segmento fala, sai, entra outro segmento, logicamente com a presença de todos os vereadores. Então, na verdade, só para relembrar, hoje a partir das 14 horas, na Câmara Municipal, na sala Pedro Bala, com a presença da Comissão de Planejamento e todos os demais qualquer vereadores. Um da população pode participar, não é verdade? Pode ir lá e fazer seu pleito, sua reivindicação, acho legítimo. Eu acho que é papel da Câmara ampliar o debate, nós estamos fazendo dessa forma. Entendemos que no mês de junho, mais algumas reuniões setoriais na cidade apresentaram uma proposta final para que aí possamos votar um projeto que, logicamente, a gente sabe que não vai agradar a todos, mas temos que ampliar o debate para que todos sejam contemplados e tenham, no mínimo, o direito de participar do debate. Obrigado, viu, Cristiano, pela tua presença aí, pelo teu esclarecimento. Vereador Wagner, na verdade, você estava falando sobre a questão da apreensão e eu acho, por exemplo, em alguns locais saudável. A gente está acostumado, por exemplo, a ir lá fora ou ver imagens de vários lugares. A gente vê aquelas igrejas lindas, bonitas e aquela praça em volta, o pessoal contemplando, artistas, isso, aquilo, e de repente a gente tem aqui em São José a Matriz. Você abre a porta, tem um barzinho com forró na porta do padre, o outro lado tem um açougue, do outro lado tem... Então, ou seja, você tem esses pontos que seriam pontos turísticos, são pontos culturais, espremidos simplesmente sem que a população possa usufruir disso e sem que tenha um paisagismo correto em volta desses monumentos também, o que é um absurdo. Eu acho que essa questão do direito de preempção corrige um pouco isso, né? Antes do vereador Wagner, só pedir licença aqui para dar uma nota de falecimento. Acontece que faleceu ontem, domingo, o ex-policial rodoviário Cabo Rui de Santana. Cabo Rui era sogro do Zé do Prato, muito conhecido no bairro de Santana. O corpo está sendo velado no velório da Urban e o sepultamento está marcado para agora, às 9 horas da manhã desta segunda-feira, no cemitério
de Santana. Está sendo, inclusive, acho, né? Nesse momento. Então, noticiamos com pesar o falecimento daquele que em vida se chamou Cabo Rui de Santana. Então, Lincoln, voltando aí à questão do direito de preferência, eu, por exemplo, com relação a alguns patrimônios históricos, você ter um entorno mais agradável perto do patrimônio histórico, preservação do local, eu acredito que o direito de proibição, direito de preferência nesses casos é muito válido, né? O que ocorre nesta lei, né, é o fato de você não ter clareza de onde é esse direito de preferência. Do jeito que está colocado hoje na lei, você tem ruas inteiras, moradores que com certeza não vão ter a prefeitura comprando seu imóvel, mas que vai ter que ir lá na prefeitura ou no cartório de imóvel pegar um documento da prefeitura mostrando o seu desinteresse pela área para depois fazer a comercialização do seu imóvel. Então, é necessário que seja colocado mais bem definido aí quais são os imóveis que têm esse direito de preferência. Do jeito que está hoje, eu não estou com um anexo aqui, mas são ruas e mais ruas aí da nossa cidade. Inclusive nós vamos nesses locais, nessas ruas aí, falar com os moradores que é necessário ter aí a inscrição imobiliária, alguma matrícula, alguma coisa informando qual o imóvel que é de interesse da prefeitura. Que, por exemplo, você chega lá na Rua Finlândia, que é lá na Vila Letônia. Se você colocar simplesmente Rua Finlândia, o morador dos dois lados vão tá nessa situação de direito de proibição. Você tem que colocar se é o lado direito, se é o lado esquerdo, se tem um trecho entre determinadas ruas. Na orla do banhado aqui, é só as áreas do banhado ou tem as áreas onde há os prédios ali da Avenida São José, Madre Teresa também vão entrar? Corifeu Azevedo Marques, Rua Ibaté, Borba Gato, enfim, uma série de ruas aí, eu falei algumas, mas tem muito mais ruas do que essas e não se colocou claramente quais imóveis que está no direito de preferência. Além disso, tem outras situações que a gente tem colocado aí, dos problemas na lei de zoneamento, que é o questionamento que a gente tem feito, que é mais uma solicitação de informações mesmo, né? Por exemplo, muitos itens que estavam previstos no plano diretor do município não foram regulamentados nessa lei de zoneamento, né? A gente teve alguns itens que foram, mas ficou, né? Por exemplo, foi colocado na lei de zoneamento, no plano diretor, né? Alguns instrumentos urbanísticos que eram para ser regulamentados aí na lei de zoneamento, estavam lá no plano diretor. Eu vou citar 3 aqui, por exemplo: outorga onerosa do direito de construir, transferência do direito de construir e concessão de incentivo para implantação de habitação do interesse social. Estavam previstos no artigo 71 ao 77 do plano diretor. Esses itens não foram regulamentados, ou não foram justificados o porquê que não foram regulamentados. Por exemplo, essa concessão de incentivo para a implantação de habitação de interesse social é muito interessante. Estava lá no plano diretor e não foi colocado. E a lei de zonamento, ela teria que se basear, obviamente, no plano diretor, né? É a lei, não é simplesmente, nós não estamos falando aqui querendo criar fatos novos, são itens que o próprio Poder Executivo colocou lá no plano diretor e que deixou de regulamentar, né, nessa situação. Outra coisa que me chamou muita atenção aí no plano diretor... Vereador, eu só vou pedir o seguinte: tem mais uma série de questões pra gente tratar, inclusive também com o Frederico, que está aqui presente, mas a gente vai para um intervalo agora, e curtinho, e daqui a pouco a gente volta, 9h14. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM.